Boa noite, pessoal. Acho que a maioria dos inscritos já estão por aqui. Meu nome é Igor Vilk Dalla Rosa, eu sou membro da Liga de Cirurgia Plástica da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E, bom, antes de começar a nossa aula sobre o manejo do paciente fissurado, eu queria agradecer a presença de todos aqui e passar algumas recomendações sobre a aula. A primeira é não postar fotos sobre os pacientes que vão estar presentes aqui na aula. E a segunda é, se vocês forem postar alguma foto no Instagram, marcar a nossa liga para que a gente possa repostar depois. E sobre as dúvidas, é só mandar aqui no chat, que no final da aula a nossa equipe vai selecionar as dúvidas e eu vou repassar ao doutor. E a respeito do certificado, o link que vocês devem preencher corretamente depois também vai ser enviado no final da aula. E bom, para começar a aula, eu vou apresentar o nosso palestrante de hoje, o Dr. João Zanirati, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, cirurgião geral e plástico pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e membro aspirante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Uma boa aula a todos. Boa noite, pessoal. Já estão me ouvindo? Tudo certo, doutor? Tudo certo? Pode começar, então. Tá. Boa noite a todos, então. Desculpa aí pelo imprevisto que a gente foi submetido e teve que atrasar um pouquinho a aula. Se alguma coisa acontecer em relação a cair a internet ou se a aula travar, vocês me avisem, tentem me avisar por aqui ou também podem me avisar pelo WhatsApp, tá? Que a gente recomeça se for necessário. Deixa eu passar aqui. Só ajustar aqui para passar os slides. Bom, então, meu nome é João Zanirati, eu sou R2 do Serviço de Cirurgia Plástica da Santa Casa de Porto Alegre, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e fui convidado hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o manejo do paciente com fissura lábio-palatina, né, que a gente chama genericamente de paciente fissurado. A minha aula foi baseada muito na doutora Alice Fischer, que é a nossa preceptora do serviço de crânio-facial do Hospital Santo Antônio, que é onde nós desenvolvemos nossas atividades de cirurgia crânio-facial, onde nós fazemos a cirurgia nos pacientes fissurados e todas as cirurgias pediátricas. Bem, para se tornar um cirurgião crânio-facial, que é basicamente os cirurgiões que lidam com com os pacientes fissurados, a gente faz além da faculdade de medicina, depois a gente faz mais 2 ou 3 anos de cirurgia geral, depois a cirurgia plástica e depois a área de atuação que é em cirurgia crânio-facial. A aula ela é baseada basicamente nesses 2 livros-texto, o Nelligan, que é um dos principais livros de cirurgia plástica mundial, e o Méliga, que é um livro de cirurgia plástica brasileiro. É um livro bem interessante, principalmente para quem está começando, para quem gosta de estudar cirurgia plástica. Esse é um livro muito interessante, tanto na parte de crânio facial como nas outras vertentes da cirurgia plástica, porque ele é bem didático, tem uma leitura bem fluida. Primeiramente, antes da gente introduzir o conceito de fissura lábio-palatina, nós precisamos entender a divisão subanatômica do lábio, para só assim entender as patologias que envolvem a região lábio-palatal. Toda a nossa face ela é subdividida em subunidades anatômicas, né? Nós temos as unidades, o nariz, o lábio, a fronte, que por sua vez são divididas em subunidades. Qual é a vantagem de se dividir nessas subunidades? A reconstrução ela se torna mais anatômica, ela se torna mais sutil e com isso a gente consegue resultados estéticos e funcionais melhores para o paciente. Aqui
tem essa gravurinha de um cupido e seu arco, que é justamente o que nós buscamos em um lábio esteticamente agradável, atraente, né? Aqui a gente tem o lábio superior da paciente, o lábio inferior, e aqui a gente tem justamente o que a gente chama de arco do cupido, né? Aqui a gente tem essa região que simula esse arco. Aqui nós temos as colunas filtrais da região nasolabial e aqui nós temos o filtro nasolabial. Aqui a gente tem um tubérculo central no arco do cupido, os tubérculos laterais do lábio superior. Então, o lábio superior tem 3 tubérculos, 2 laterais, um central, e 2 tubérculos do lábio inferior. Em relação à anatomia propriamente dita em camadas do lábio, nós temos o vermelhão do lábio, que é a parte anterior, mais superficial do lábio, a musculatura labial, que é o músculo orbicular da boca, e mais internamente nós temos a mucosa do lábio, né, a parte mais interna. Então, a grosso modo, nós temos que um lábio normal tem 3 camadas. Guardem isso, porque isso é importante quando se vai falar sobre o tratamento, sobre a reconstrução do lábio. O lábio, então, tem 3 camadas: a mucosa, a musculatura e a parte externa, que seria a pele, mas aqui a gente tem a transição mucocutânea, né? A gente tem o vermelhão do lábio. No vermelhão ainda nós temos uma subdivisão, nós vamos ver posteriormente, que é a parte seca e a parte molhada do lábio. A parte molhada, como o próprio nome já diz, está mais em contato com a mucosa oral, e a parte seca está mais em contato, em proximidade à pele. Aqui, exemplificando as subunidades anatômicas que nós descrevemos, nós temos o pico do arco do cupido, né, com, né, os 2 picos, o vale, aqui as colunas filtrais e o filtro propriamente dito. E nas fissuras a gente vai falar várias vezes sobre o nariz, dada a importância anatômica do nariz, então também é importante que nós saibamos algumas das subunidades anatômicas do nariz, né? A ponta nasal, as asas do nariz, né? 2 lateralmente, o assoalho ou soalho nasal, que é a parte que cobre ali, como o próprio nome diz, o assoalho do nariz, e a columela aqui embaixo. Na fenda bilateral, que nós vamos falar rapidamente, nós temos o que a gente chama de prolábio e de pré-maxila. Nós sabemos, vocês sabem muito bem que nós temos um grande osso aqui na face, chamado de maxila, e aqui nessa região anteriorizada, nesse tipo de fenda, nós temos a pré-maxila, e em cima aqui essa estrutura que a gente chama de prolábio. Essa é uma gravura daquele livro Mélega brasileiro que eu disse para vocês, que eu acho bastante interessante, que mostra a ruptura do padrão da cinta muscular num paciente que é fissurado. Aqui nós temos o músculo orbicular da boca, que numa pessoa não fissurada teria toda essa continuidade no lábio superior que ele apresenta no lábio inferior. Então, nesta pessoa que é fissurada, essa descontinuidade faz com que esse orbicular se prenda na asa do nariz. Aqui a gente vê como causa essa depressão na asa do nariz. E aqui também se insere na columela, deformando essa porção do nariz. Da mesma forma que numa fenda labial bilateral, nós temos também esse desencontro da cinta muscular, que aqui a gente tem essa solução de continuidade. Se vocês notarem, prestarem bem atenção, no prolábio e na pré-maxila nós não temos músculo. Então isso também é um problema que nós encontramos quando nós vamos planejar a reconstrução desses pacientes. A ausência de musculatura
no prolábio e na pré-maxila. Em relação à epidemiologia, tá? Eu acabei não anotando isso nesse slide, mas é uma coisa bem interessante que vira e mexe até cai nos concursos, que é a prevalência dessa patologia. As fendas mais frequentes são as fendas lábio-palatais unilaterais. É o que é mais comum. Ou seja, a gente tem a fenda do lábio e a fenda do palato ao mesmo tempo. Então, é o que é mais frequente. Depois, a gente tem as fendas palatais, em segundo lugar. E em terceiro lugar, nós temos as fendas labiais isoladas. Então, se a gente for colocar, né, ordenadamente, nós temos fenda lábio-palatais em primeiro lugar, fendas palatais em segundo e fendas labiais isoladas em terceiro lugar. Em relação às fendas lábio-palatais, que são o nosso foco hoje. Hoje a gente vai focar principalmente nessa estrutura. Nós temos que as fendas lábio-palatais acometem mais homens que mulher. Elas são mais frequentes à esquerda, geralmente são unilaterais, e apenas 29% tem outras malformações craniofaciais e outras malformações, tá? Então, o que é mais frequente nós encontrarmos? Um menininho com uma fenda lábio-palatal à esquerda, normal. Ele só tem isso, ele não tem nenhuma outra malformação. Geralmente ele tem esse probleminha e sem nenhum outro achado característico. A gente encontra, para vocês verem o quão prevalente é essa doença, nós temos a cada 650 nascimentos no Brasil, uma criança vai ser fissurada. No Rio Grande do Sul é um pouco menos frequente, mas também é frequente, né? A cada 1.136 crianças que nascem, uma é fissurada, dada a prevalência dessa doença. Tá, agora que a gente conversou um pouquinho sobre a epidemiologia, a gente sabe do que a gente vai falar, são essas fissuras, a gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento das fissuras. É um tema um pouco chato, um pouco pedante, que é a embriologia, mas é um tema muito importante, muito relevante quando a gente vai conversar sobre as malformações craniofaciais. Isso ficou evidente porque só depois do estudo mais detalhado da embriologia que nós conseguimos perceber as bases das dismorfologias craniofaciais. Então, a partir disso, a gente conseguiu associar melhor o surgimento dessas malformações, como elas se dão, o que pode ser esperado delas, como a gente trata, e enfim. Muita coisa relacionada à embriologia craniofacial está justamente relacionada a isso aqui, ó, que a gente vai falar bastante na aula, ao estabelecimento dos eixos crânio-caudal e médio-lateral, né? Visto que nós temos uma malformação justamente relacionado lateralmente à linha média. A gente vai ver isso. Outra coisa que é importante, a gente vai falar também a importância das células da crista neural, da onde que ela vem, por que ela é importante, bem como a formação do crânio, né, do neurocrânio que a gente chama, que é toda a estrutura crânio-facial, da onde que ela vem, de qual folheto que ela vem, por que ela é importante, e vamos falar brevemente sobre os arcos faríngeos. Bom, isso aqui vocês estão mais em contato do que nós, então vão lembrar muito melhor. Então, quando a gente tem a fecundação, a gente tem a formação do zigoto, que depois dá origem à mórula, né, na primeira semana de vida intrauterina, né? Intrauterina não, a primeira semana de evolução, né? Ainda não é intrauterino. Depois a mórula ela se divide no processo de blástulo, né, formando o blastocisto. O blastocisto, sim, já está caminhando na trompa até chegar ao útero. O blastocisto ele é uma estrutura que tem uma camada preenchida por líquido que por sua vez o divide em embrioblasto, que é a camada mais interna, e o trofoblasto, que é a camada mais externa. O trofoblasto vai formar a placenta, o embrioblasto vai formar o embrião,
propriamente dito. Daí, a gente vem depois com um processo de gastrulação, que se estabelece na 3ª semana de gestação. Também estão careca de saber isso, que o embrioblasto ele dá origem nesse processo de gastrulação a 3 folhetos germinativos, ao ectoderma, ao endoderma e ao mesoderma. Basicamente, o que vai importar para nós aqui? O mesoderma e o ectoderma. Eles serão responsáveis pela formação da maior parte do nosso sistema nervoso central, né, e das estruturas craniofaciais. Vocês sabem que o sistema nervoso central é o ectoderma, mas também a gente tem a parte do neurocrânio cartilaginoso formado pelo mesoderma, né, que vai formar principalmente músculos e algumas estruturas craniofaciais também importantes. O que é mais interessante, lembra que eu falei para vocês lá no início da embriologia que muitas coisas iam se desenvolver através da questão de eixos, né? Do eixo crânio-caudal e do eixo médio-lateral. Então, isso é muito importante para a gente conseguir entender a embriologia e a formação e a má formação das estruturas craniofaciais. O que é mais interessante dentro da formação da face, além de toda essa questão de essas peculiaridades, né, essas malformações, o que é mais bonito é que toda a face ela se forma em um movimento praticamente coreografado. A gente vê que o embrião ele vai se girando de lateral para medial e vai se torcendo de dorsal para ventral. Então, todo esse movimento coreografado dá origem a nossas estruturas crâniofaciais. Muito antes da gente ter, né, alguns dias, né, porque a gente está falando de semanas, né, então, nessas 3 primeiras semanas em que há a formação desses 3 folhetos germinativos, o embrião ele já está ali iniciando o processo de formação desses eixos, né? Aqui a gente vê o que é o cranial, aqui a gente vê o que é caudal. Por exemplo, aqui na região caudal, a gente tem uma estrutura chamada de linha primitiva que vai começar a girar nesse sentido, né? Fazer assim o embrião, e o que está aqui vai virar o que posteriormente é a boca do embrião. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de como é coreografado e como que às vezes o que está na lateral fica na região medial no final, o que está embaixo fica em cima, mas enfim, só para entenderem que é daí que surgem algumas malformações. Uma coisa que é muito interessante é que, assim, lembra que eu disse que uma das coisas que mais importa é esse eixo médio-lateral. Para vocês terem uma ideia, que são questões biológicas que não vêm ao caso, mas para vocês entenderem como é importante. Existem fatores de crescimento desta família aqui, proteínas, né, dessa família aqui, que se ligam a um receptor, que é este receptor aqui, PTCH, e com isso eles inibem um fator de transcrição, que é o PAX6. Se isso não acontece, ou seja, se esse fator de transcrição ele é produzido normalmente sem ter a sua inibição por esta proteína, os campos oculares, por exemplo, não se duplicam. E eles ficam em um só. Então, forma o que a gente chama de, por exemplo, de ciclopia, que é a malformação mais drástica da holoprosencefalia. Tá? A gente tem essa malformação chamada de holoprosencefalia, ela tem um espectro muito grande. Dentro desse espectro, a gente tem o mais grave, que é a ciclopia, né? O embrião que tem apenas um olho, são ciclopes. E a gente tem malformações muito leves, né? Daí entra as fissuras, que na verdade, comparado a uma ciclopia, são malformações muito leves, até malformações extremamente sutis, como o fato de você ter apenas um incisivo central, né? Então, isso daí é justamente em função desses eixos todos aí que a gente está discutindo.
Tá, depois disso tudo a gente viu, né, que o ectoderma também é importante, porque ele dá origem ao ectoderma não neural e também dá origem a um neuroectoderma. O neuroectoderma, ele vai formar a notocorda e o tubo neural, que vão ser responsáveis, de fato, pela formação do sistema nervoso central. E o ectoderma não neural dá origem à pele, né? Então, isso é importante também. Aqui a gente sabe, ó, para vocês verem, aqui a gente tem uma estrutura que é lateral e aqui a gente tem uma estrutura que é medial. Quando essa placa forma essa estrutura tubular, o que estava medial fica anterior e o que estava lateral fica posterior. Na região entre o ectoderma neural e o não neural, surgem essas pequenas células aqui. Essas pequenas células formam as células da crista neural, que em alguns livros elas são tão importantes, são tão bem descritas, que acabam sendo consideradas um quarto folheto germinativo, para vocês terem uma ideia. E elas vão formar muitas coisas importantes na face. Elas vão formar o que a gente chama de proeminências faciais. Um exemplo. Essas proeminências faciais vão ser muito importantes para justificar o mecanismo de formação das nossas fendas, né? Da nossa patologia de estudo hoje. Essas proeminências, elas são formadas entre a 4ª e a 10ª semana de idade gestacional. Nós temos várias proeminências, entre elas a proeminência frontonasal, as proeminências nasais laterais, as proeminências maxilares e a proeminência mandibular. O nome é autoexplicativo, então, nós temos esta, que é a proeminência frontonasal, as proeminências maxilares, a proeminência mandibular e as proeminências nasais. Daqui surge aquele movimento coreografado que eu disse para vocês. O embrião faz este movimento para que as estruturas elas se fechem, né? Então, quando nós encontramos um defeito na linha média, muito provavelmente esse defeito aconteceu porque o fechamento não foi adequado, como ele deveria ser. Por exemplo, quando nós temos um defeito na proeminência frontonasal, em que ela não se fecha completamente, é muito comum nós termos a fenda labial bilateral, porque os indivíduos não têm o lábio superior completamente formado. Essa proeminência ela vai dar origem ao dorso do nariz, à parte central do lábio superior e ao palato primário, que é a região anterior do palato. Então, quando ela não se fecha, nós temos a formação da fissura labial bilateral. Quando nós não temos o fechamento adequado das fissuras nasais, das proeminências nasais, a gente vai ter a fissura labial, lábio-palatal, né, unilateral, né? Quando nós temos a malformação das proeminências maxilares, que são essas duas aqui, é que aí nós vamos ter as fendas palatais isoladas. No caso, aqui a gente desenhou, tem essa gravura aqui que explica mais ou menos como ela é formada. Para vocês não vem muito ao caso, é só saber que as proeminências maxilares dão origem às fendas palatais. E a proeminência mandibular vai formar as fendas raras, as fendas fora da região filtral e central. Bom, o que é importante também falar é o seguinte: como vocês viram ali nas proeminências, nós conseguimos entender que a origem embrionária de uma fissura lábio-palatal é completamente diferente da embriologia de uma fissura palatal separada. Então, com isso vem aqui, a gente resgata na memória aquilo que nós conversamos no início da aula, que um paciente
que tem uma fissura lábio-palatal, geralmente é um paciente sem outras malformações congênitas. Porém, o paciente que tem uma fissura palatal, ele geralmente tem outras malformações. Isso tudo é justificado pela embriologia. Agora a gente vai falar sobre nosso principal protagonista da noite, que é a fenda lábio-palatal. Aqui eu coloquei fenda labial porque o nosso enfoque vai ser no lábio, mas vamos entender como sendo uma fenda lábio-palatal, tá? Justificando isso, geralmente uma fenda lábio-palatina ela se forma entre 3 a 7 semanas do desenvolvimento embrionário, ao passo que a fissura palatina isolada é formada entre a 5ª e a 12ª semanas de desenvolvimento. Tal qual a gente comentou, a fissura lábio-palatina é mais comum no sexo masculino e do lado esquerdo. Essa tabelinha mostra onde que as fendas lábio-palatinas, em quais etnias as fendas são mais frequentes. Isso, inclusive, também é questão de prova para as pessoas que estão aí próximas a fazer alguma prova que tenha cirurgia plástica no programa. O mais comum é que os indígenas sejam a população mais frequentemente acometida. Em segundo lugar, nós temos os asiáticos, né, japoneses e chineses, e depois os caucasianos. E a população menos acometida é a população afro-americana. Para vocês entenderem, eu vou frisar isso agora. A gente, quando se fala em fenda lábio-palatal, nós estamos falando em fenda filtral, tá, gente? Lembra lá no início da aula, quando nós falamos nas subunidades anatômicas do lábio, a gente falou do filtro e das colunas filtrais. Quando nós temos uma fenda lábio-palatal tradicional, nós temos a fenda no filtro, né, na coluna filtral, bem aqui. Se a fenda sai dessa região, já não é uma fenda lábio-palatal tradicional. Então, se ela está no meio da face, é uma outra coisa. Se ela está mais lateral, é outra coisa. Se ela está na mandíbula, é outra coisa. Não é uma fenda lábio-palatal comum. É uma fenda rara. Então, ela entra em outra classificação. Nós temos inúmeras classificações para as fendas lábio-palatais. Nós vamos falar de duas principais, que são as duas que são mais difundidas tanto no Brasil quanto no mundo. E são as duas mais importantes que nós usamos lá no nosso serviço no Hospital Santo Antônio. Essa classificação aqui é a classificação de Espina. Esse é um cirurgião plástico brasileiro, então é também bastante interessante em função disso. Aqui nessa gravura, nós temos essa estrutura aqui, que é essa estrutura azul aqui, esse buraquinho azul. Isso é chamado de forame incisivo. Qual é a importância do forame incisivo? Ele divide as estruturas em anterior, ou primário, e posterior, ou secundário. Então, tudo que está anterior ao forame incisivo é chamado de palato primário. Então, o nariz, o lábio, o alvéolo e o palato anterior é tudo primário, e o que está posterior ao forame incisivo é secundário. Segundo a classificação de Espina, todas as fendas pré-forame, ou seja, antes do forame, vão ser classificadas como grupo 1. Se forem unilaterais, bilaterais, completas ou incompletas, ou seja, essa aqui é incompleta porque ela não chega até aqui. Essa daqui é bilateral e incompleta. Essa daqui é unilateral completa. E essa daqui é bilateral completa. Essas estão no grupo 1, porque são pré-forame. As transforame, né, como o próprio nome já diz, elas ultrapassam o forame. Elas acometem o palato primário e o palato secundário. Essas duas aqui. As pós-forame, que são esse tipo aqui, elas são posterior ao forame incisivo e acometem o palato secundário. São as fendas palatina
somente, né? Acometem o palato duro e acometem o palato mole. E o grupo 4 são as fendas raras, que são aquelas fendas que eu expliquei para vocês, que fogem, né, do nosso estudo hoje, que são as fendas que não estão localizadas no filtro labial, nasolabial. Aqui a gente pode ver, ó, todas as fendinhas até o grupo 3 estão sempre nessa região aqui, porque é a região do filtro. Uma outra classificação que a gente usa é a classificação de Kriens. Essa classificação é uma classificação que usa esse acrônimo em espelho. Quando a gente bate o olho na criança, a gente vê essas estruturas, né? Que são o lábio, o alvéolo, o palato duro, o hard de duro, o palato mole, que é o soft de mole, e depois a região do outro lado, porque como eu disse para vocês, é um acrônimo em espelho, né? Então aqui primeiro o lábio, depois aqui o alvéolo, daqui o palato duro, palato mole, aí depois vai para o lado esquerdo, né? Que é o palato duro, o alvéolo e o lábio. O lábio, vocês sabem o que é, a gente já conversou bastante. O alvéolo é como se fosse basicamente a estrutura óssea que vai dar origem aos dentes, né? Os dentes, eles vão erupir aqui nessa região alveolar. Aqui a gente tem o palato duro e aqui a gente tem o palato mole, representado pela úvula aqui, né? Popularmente conhecida como campainha. Letras maiúsculas e minúsculas querem dizer fendas completas, fendas incompletas. Para vocês isso não é tão interessante, não vamos entrar em maiores detalhes, mas isso também existe, tá? Como eu disse anteriormente, a gente tem as 3 primeiras letras à direita, as 3 letras finais à esquerda, e o palato mole, que a gente só tem um, só existe um, por isso que são 7 tracinhos, né? 3 à direita, 3 à esquerda e uma estrutura central, que é o palato mole. Então, vamos classificar alguns casinhos. Então, esse caso aqui, a gente vê que é uma criança fissurada, que tem uma fenda à direita, né? Talvez um menino, não dá para saber o sexo aqui, né? Uma fenda à direita, e é uma fenda que só acomete o lábiozinho dele. Não tem nenhuma estrutura óssea acometida. A gente pode ver que aqui o alvéolo dentário dele é exatamente igual dos dois lados. Então, aqui, nessa classificação, a gente tem o L do lábiozinho, é minúsculo porque é incompleto, né? Não tem o alvéolo acometido, então é tracinho. Não tem o palato duro acometido, então é tracinho. Não tem o palato mole acometido, então é tracinho. E o lado esquerdo é todo normal, tracinho, 3 tracinhos, né? De duro, alvéolo e lábio. Essa criancinha aqui que é a tradicional, que é o que mais tem, né? A criancinha fissurada à esquerda, uma fenda lábio palatal à esquerda num menino, é o mais frequente. Nós temos, então, à direita, né, deste lado, é tudo normal, essa criança é normal à direita, então, ó, não tem fenda labial à direita, tracinho, não tem fenda alveolar à direita, tracinho, não tem fenda no palato duro à direita, tracinho. Tem fenda no palato mole, S, de soft. Tem fenda no palato duro, H, de hard. Tem fenda no alvéolo à esquerda, A, de alvéolo. Tem fenda no lábio à esquerda, L, de lábio. Então, essa criança, quando a gente fala popularmente ali, vai passar um caso para o preceptor, a gente fala que essa criança é uma criança fissurada, ele é um CHAU, né? Porque ele tem esse acrônimo que quer dizer CHAU. Esse daqui que é um fissurado bilateral, então ele tem o lábiozinho dos dois lados, o alvéolo dos dois lados, o palato duro dos dois lados e o palato mole. Então, essa criança aqui é um Lachau, porque ele tem todas as estruturas acometidas. Voltando ali na anatomia, isso aqui a gente não vai pormenorizar, mas só para vocês lembrarem, né? Aqui é um exemplo, um diagrama de uma fissura labial, lábio palatal esquerda completa, e esse aqui é uma fissura lábio palatal esquerda incompleta. Então aqui, ó, interessante a gente ver. Lembra que eu falei com vocês que tem a parte seca do lábio, que é essa aqui, que está um pouco, um rosinho um pouco mais claro. Aqui a gente tem a parte úmida, né, do lábio, o vermelhão, que é essa parte um pouquinho mais escura.
Aqui a gengiva do paciente, né? Aqui a fenda alveolar. Lembra que eu falei com vocês que existe essa solução de continuidade. Aqui, como está desabado esse narizinho, né? Em função daquela alteração muscular toda lá que vocês já sabem, que o músculozinho dele está preso aqui na asa do nariz e está preso aqui na columela, causando essa retração toda aqui no nariz dessa própria criança. Então, aqui a gente vê a coluna filtral normal. É importante a gente saber isso porque a gente, quando se baseia para fazer o tratamento cirúrgico, a gente se baseia sempre no lado contralateral, no lado normal. Porque o nosso objetivo é deixar essa criança com o lábio mais próximo do normal, né? Então, parecido com o lábio normal. O que é mais importante a gente saber? Quando a gente fala no tratamento dessas crianças, a gente sempre tem que falar sobre isso do tratamento multidisciplinar. É muito importante porque não tem como a gente fazer o tratamento de forma alguma sozinho, porque coisas que fogem do conhecimento do cirurgião plástico. Então, o cirurgião plástico vai sempre trabalhar com fonoaudiólogo, com geneticista, com otorrino, com psicólogo e com o odontologista, né, o ortodontista. É muito importante essas crianças, nós temos um protocolo ali no Santo Antônio, todas as crianças com fenda que consultam, fazem a primeira consulta, a gente já manda para o geneticista, isso demora às vezes no SUS, o paciente conseguir essa consulta, e é muito importante porque esse aconselhamento genético é super importante para a família, né? Até porque essa família pretende ter outros filhos, depois no futuro para essa criança. Nós vamos ver que é muito importante, principalmente para as crianças que têm a fenda palatina, porque a correção do palato ela está principalmente relacionada com a melhora da voz do paciente, então tem que ir para o fono, tem que ir para o otorrino, porque nós vamos ver nas pessoas que têm fenda no palato, elas têm alteração da tuba auditiva, então pode fazer otite de repetição, então tem que ter tratamento com otorrino. O tratamento psicológico, que vai ser fornecido principalmente para essa família, porque isso muitas vezes desestrutura a família, né, pelos mitos e tudo mais envolvido com a fenda lábio-palatal. E como a gente discutiu ali atrás, em relação principalmente ao alvéolo desse paciente, ele vai ter sim uma necessidade, muito provavelmente, de usar um aparelho ortodôntico, de às vezes fazer um tratamento pré-ortodôntico antes mesmo do tratamento cirúrgico com o cirurgião plástico, nós vamos ver agora. Então, o dentista ele é fundamental. Existe, né, um centro chinês que fez um algoritmo de tratamento para esses pacientes com fenda lábio-palatal, que é divulgado no mundo todo e é o que nós seguimos aqui. A maioria dos serviços segue aqui no Brasil e é o que a gente segue no Hospital Santo Antônio. Cada serviço tem o seu algoritmo, não quer dizer que nenhum algoritmo está certo em relação ao outro. O que a gente tem que fornecer a essa criança é que ela consiga ter o desenvolvimento normal. Então, ela tem que começar falando normalmente, ela tem que ter os dentinhos normal na pré-adolescência, enfim. Então, a gente segue esse tratamento, tá? Nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas fases. Então, o que é comum? É comum quando a mãe está lá gestando a criança e faz a ultrassom morfológica, a gente já consegue identificar. Opa, tem uma coisa errada. Essa criança não tem a face corretamente formada, né? Tá faltando alguma coisa ali. Aí vem a questão das proeminências. As proeminências não se fundiram adequadamente e a gente sabe que a criança tem ali uma malformação craniofacial. Daí já entra a questão psicológica, de desmistificar algumas coisas para a mãe e de já começar a programar o tratamento dessa criança. Tá, a criança nasceu, aí depois que a criança nasceu bem, vamos colocar uma criança que nasceu bem, e ela começa a primeira fase do tratamento, ali no primeiro mês, né, até o início do segundo mês, que é o que a gente chama de modelagem nasoalveolar. Nós vimos que a criancinha ela tem o nariz desabado, né? O nariz desabado, muitas delas têm um alvéolo muito aberto,
Então, o dentista ele já começa a fazer a modelagem, a ajudar nisso aí. Depois, com 3 a 6 meses, a gente faz o tratamento do lábio, a gente faz a labioplastia. Com 9 a 12 meses, a gente faz a palatoplastia. Depois, com 6 a 8 anos, se a criancinha precisar, ela faz um enxerto ósseo alveolar, né? Corrige o alvéolo se ele ainda não tiver sido corrigido. E depois, se for necessário, de acordo com o narizinho da criança, de acordo com a etnia dela, a gente pode fazer uma rinoplastia estética naquele narizinho que muitas vezes tem uma columela curta, é um nariz com pouca projeção nasal, é um nariz mais largo, enfim. Em relação à modelagem nasoalveolar, isso é muito importante porque assim, ó, a criança nasceu com fenda no lábio palatal. A modelagem nasoalveolar só tem impacto até por volta do 2º mês. Não adianta eu querer fazer isso depois com a criança com 3 meses. Então, daí também a necessidade de um diagnóstico prévio, né? Se a gente puder já preparar isso com o dentista. Não é um tratamento usado em todos os centros, não é um tratamento indispensável, tá? Dá para a gente fazer sem essa parte. Por que ele é interessante? A gente sabe que a criancinha está dormindo ali, está mamando, enfim, está com a linguinha aqui nessa região. Isso daqui acaba gerando, de acordo com essas setinhas aqui, esses vetores que acabam empurrando essas estruturas e abrindo ainda mais a fenda. Elas abrem mais a fenda, causam essa deformidade, pioram a deformidade nasal. Então, daí que entra a modelagem. A modelagem, ela impede que a língua fique aqui. Ela traciona o narizinho para cima, que nem vocês estão vendo aqui por esta técnica. Existem algumas outras, mas é importante a gente conhecer pelo menos uma. E impede que isso aconteça. E ela pode, em função disso, diminuir a fenda alveolar, tá? E isso facilitar depois o tratamento do cirurgião plástico. Então, essa é a importância da modelagem nasoalveolar. Depois, uma possibilidade de tratamento é o que a gente chama de suturas de adesão. O que é isso? Isso aí é muito utilizado, às vezes, lá no Oriente, né? Depende muito do lugar. Aqui não é muito a nossa rotina, mas isso pode acontecer. Às vezes, essa fenda é tão grande, ela é tão separada, que é muito difícil de você fazer todo o tratamento num único tempo cirúrgico. Então, às vezes, a gente pega, corta aqui de um ladinho, corta aqui do outro e junta. Simplesmente, não faz nenhum grande retalho, não faz nenhuma grande cirurgia nesse primeiro momento, só mesmo para diminuir a tensão que isso geraria com retalhos mais refinados. Isso aí seria por volta dos 3 meses, e depois, com 6 meses, você faz a queiloplastia, né? A queiloplastia é a mesma coisa que labioplastia, definitiva, que seria fazendo todas essas técnicas que a gente vai discutir, tá? Para quando a sutura de adesão seria importante, tá? Segundo o nosso protocolo. Conforme eu disse, se a fenda for muito larga. Então, se nós tivermos uma fenda, um buraquinho maior que 12 ou 15 milímetros, esse procedimento intermediário, que seria a sutura de adesão, estaria recomendado. Depois faria uma queiloplastia definitiva. Agora aqui a gente vai falar sobre a queiloplastia definitiva, tá? Existem várias técnicas e isso foi evoluindo muito ao longo dos anos. Isso daqui é uma forma de tratamento muito rudimentar de uma queiloplastia. A gente corta e junta. Isso aqui foi a primeira vez que surgiu essas técnicas. Esse é o princípio de Rose-Thompson, que a gente fala, que é simplesmente você fazer uma elipse, né? Para quem lembra lá da geometria analítica, a gente tem aqui a gente tem uma circunferência, e aqui a gente teria uma elipse, né? Que seria esse desenho assim. Com isso, a gente alongaria esse lábio, né? A gente conseguiria esse alongamento, ficaria com uma cicatriz reta, discreta. Tá, qual o problema desse princípio de Rose-Thompson? O problema é que nós sabemos que na cirurgia plástica
tudo que a gente deixa em linha reta tende a retrair. Então, muito provavelmente, essa criança aqui vai sair da cirurgia ótima, vai achar assim, que trabalho excelente que eu fiz. Vai voltar depois de alguns, às vezes, meses, né? Um mês, 2 meses, já vai voltar com um pico do arco do cupido aqui do lado afetado mais alto do que esse. E isso acaba ficando um resultado inestético, né? Fica um resultado desagradável, com pouca qualidade e deixa a família insatisfeita. Então, essa técnica não é mais feita hoje em dia, tá? É uma técnica completamente rudimentar, não é mais o que a gente utiliza. Depois veio os princípios deste aqui, que é o senhor Le Mousier, tá? Esse princípio de Le Mousier e essa outra técnica aqui de Tennyson são técnicas que a gente basicamente faz o que a gente chama de zetaplastias. Muito provavelmente vocês já ouviram falar, né, esse nome aí, se alguém já leu alguma coisa de cirurgia plástica, é uma coisa que está muito relacionado com o nome da cirurgia plástica propriamente dito, que são as zetaplastias, cujo objetivo dessa técnica cirúrgica é alongar uma cicatriz e diminuir a retração, as retrações que podem acontecer pelo processo cicatricial. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou me referindo à retração, né? Porque quando a gente tem uma cicatriz, aquela cicatriz muito dificilmente ela vai ficar do jeito que ela começou a se manifestar depois de um período, porque ela corre para lá, corre para cá, ela sofre esses processos de retrações. Então, essas foram técnicas intermediárias, foram técnicas que hoje em dia também não são muito realizadas, que davam um aspecto melhor para o lábiozinho da criança. Essa é a técnica que a gente utiliza hoje no Hospital Santo Antônio. Tem outras também, mas essa é a que a gente mais usa, que é a técnica do milar. Então, se vocês forem estudar depois sobre labioplastias, o nome a se estudar é o milar. Tá? Ele fez algumas técnicas, uma um pouco diferente da outra, um pouco mais avançada, uma com um retalhinho a mais para poder alongar a columela, para deixar o narizinho mais bonitinho, enfim. Coisas que também vocês não precisam saber, tá? Lembra que a gente disse que o lábio ele é formado basicamente por 3 camadas, né? A mucosa, o músculo e a pele. A pele ali no lábio representada pelo vermelhão com a sua porção seca e sua porção úmida. Então é muito importante que quando a gente, porque muitas vezes a gente pensa assim, fenda labial tem que deixar o vermelhão bonitinho, o filtro bonitinho e esquece as outras coisas. Não é só a gente que esquece, tá? Muita gente que faz isso errado também esquece disso. Esse detalhe é muito importante. Nós precisamos justapor as cintas musculares perfeitamente para que a criança tenha uma funcionalidade labial. Então, ela consiga, né, mastigar, né, ali, sem perder comida e ficar esteticamente bem. Então, quando a gente disseca o lábiozinho da criança, faz as incisões, tem que encontrar o músculo desse lado, encontrar o músculo desse lado, por aproximadamente 2, 3 milímetros para cá, 2, 3 milímetros para lá, e fazer essa sutura aqui, interpor um músculo no outro. Tá? Isso é muito importante. Um detalhe também que não é obrigatório nessa primeira cirurgia, mas é a nossa rotina no Hospital Santo Antônio, é o seguinte. Às vezes é um pouco difícil de entender, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível aqui. Então, assim, lembra que a gente tem o lábio, o alvéolo e o palato. O alvéolo é uma estrutura osteomucosa. Né? Nós temos o osso alveolar, aí aqui a gente tem mucosa em cima e embaixo. Se esse osso não está presente, o dente não vai nascer. Para o dente nascer, ele precisa ter a estrutura óssea embaixo de sustentação, de apoio. Às vezes a gente tem o germe dentário em cima, né, que é aquela sementinha que vai dar origem ao dente, mas se a gente não tem o meio para o dente descer, o dente nunca vai descer. Então, a criança, quando ela vem para nós para fazer o lábiozinho, além de corrigir o lábio, a gente já na primeira cirurgia, entre os 3 e 6 meses, a gente faz
esse nome todo aqui, ó, gengivoperiósteoplastia. Então, a gente fecha a gengiva da criança, né, em cima, embaixo, né, a nossa gengiva, e a gente, junto com a mucosa da gengiva, a gente traz o periósteo. O que é isso? A gente descola o ossinho da gengiva sadia de um lado do outro e junta esse periósteo um no outro. Com isso, a gente tem o periósteo, a gente estimula o crescimento do osso ali naquela região. Aí a criança passa a ter osso ali naquela região. O osso vai crescer ali e assim vai ser o suporte pro dentinho, pro germe dentário descer aquele dentinho ali, tá? Por que eu falei que isso não é obrigatório? Às vezes a cirurgia é muito longa, às vezes é uma fenda muito difícil, às vezes a fenda é tão larga que a gente não consegue juntar uma gengiva na outra. Beleza? E quando isso acontece, a criança vai ficar com um defeito ósseo e esse defeito vai ter que ser corrigido. Se não for corrigido, o dente não vai nascer. Quando isso acontece, geralmente quem corrige é o dentista, o ortodontista, quando a criança tem lá seus 7 ou 8 anos de idade. A gente faz um enxerto ósseo. A gente tira osso, geralmente da crista ilíaca da criancinha, e coloca um enxerto ósseo ali naquela região para descer o dentinho dela. Tá? Ela usa aparelho e tudo mais. Então a gente já fez a pele, o filtro, já fizemos o músculo, já fizemos a gengiva. A gente vai fazer também a região do lábio, do vermelhão propriamente dito. Lembra que eu falei que é muito importante a gente usar esse princípio de zetaplastias para diminuir a chance de ter uma retração cicatricial e a criança ficar com o lábio, né, ondulado, tudo meio torto. Então a gente usa isso aqui para cicatriz se acomodar melhor e o lábio ficar menos retraído e ficar mais bem posicionado à medida que a cicatrização vai se estabelecendo. Uma outra coisa que a gente faz na criança quando a gente faz o primeiro procedimento é a intervenção nasal, tá? Nós sabemos desde lá nos primeiros slides que a criança ela tem o acometimento além do lábiozinho e da gengiva do nariz, né? O nariz ele fica desabado, literalmente é como se fosse uma casa desabada, né? A cinta muscular do orbicular puxa. Aqui a fenda era desse lado, né? Então, o orbicular ele puxa lá para baixo o narizinho da criança, a asa do nariz. Aqui o orbicular que está vindo e se inserir na columela, puxa a columela para baixo. Então, é como se a gente tivesse essa casa completamente desabada. Tá. Daí a gente precisa, neste primeiro momento, também tentar, né, consertar um pouquinho esse nariz dessa criança. Por quê? Porque a criança vai ter todo o estigma de ter um narizinho achatado, de ter um narizinho que às vezes não condiz com a etnia dela, né? Então, geralmente a gente faz isso já na primeira cirurgia. Então, na primeira cirurgia a gente faz a rino, lábio, gengivo, tá? Geralmente, peraí que desapareceu aqui. Estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Opa, tudo certo. Estamos ouvindo sim. Pessoal, Opa. Acho que deu um problema técnico. Ué. desculpa, aqui a gente... Reconectando com o doutor. Tá, estou reconectando aqui. Certo? Posso continuar, né? Pode continuar, tudo certo. Tá.
Tá, então vamos lá. Então aqui a gente parou na rinoplastia, né? Então a gente faz neste primeiro momento a rinolábio-gengivo-periosteoplastia da criança. Então, com 3 a 6 meses, a gente faz todo esse tratamento, tá? Então, uma cirurgia longa, é uma cirurgia que dura em torno de 4 a 5 horas, é uma cirurgia complexa, então, né, geralmente é o que a gente marca em um turno de bloco cirúrgico. Aqui foi um exemplo de o que a gente faz nessa rinoplastia da criancinha, né? Então aqui a gente vê, ó, dá uma aproximadinha para vocês aqui. Então aqui, ó, aqui a gente vê completamente desabado a cartilagem alar dessa criancinha, né? Que a gente vai, o que a gente vai fazer? A gente entra aqui através das incisões que a gente já criou, descola toda essa região, toda essa pele por cima dessa cartilagem e faz os pontinhos, as suturas para realinhar o narizinho dessa criança e deixar ela com o nariz próximo do normal. Tá, então, recapitulando, neste primeiro momento, a gente faz na criancinha a rino, lábio, gengivo, periosteoplastia, tá? Essa é a cirurgia inicial dessa criança, tá? Aí lembra, se o dentinho não nascer, se a gente não conseguir formar o osso ali na gengiva, quando a criança tiver entre 7 e 8 anos de idade, o dentista, geralmente, faz ali o enxerto de osso, tira o osso da crista ilíaca e coloca ali na gengiva do paciente, tá? Depois de fazer essa cirurgia, né, voltando lá naquele algoritmo que a gente falou, com 6 meses a gente fez todo esse procedimento, com 9 a 12 meses a gente faz a cirurgia de palatoplastia, a gente fecha o palato da criança. Isso não foi uma coisa que eu resolvi não colocar na aula, porque senão a aula fica muito extensa, muito pedante. Então, a gente vai tratar mais da fissura labial mesmo. Vamos conversar sobre o palato primário. O que é interessante a gente perceber? Imagina que vocês têm uma criança com uma fissura lábio palatal e do nada vocês fazem a cirurgia, né? Botam um músculo aqui que não existia, bota pele, bota tudo que não existia ali naquela região. Isso acaba sendo um estímulo, né? Olhando uma criança de perfil, é um estímulo, uma força que a gente faz aqui sobre essa região. Essa força acaba alterando o crescimento da maxila da criança. Então é muito comum a gente ver essa criança, vai entrar na fase da adolescência, com uma mordida errada. Geralmente eles mordem assim, eles mordem com a mandíbula para frente, porque eles têm uma hipoplasia da região maxilar. E isso geralmente impõe que essas crianças na adolescência façam muitas vezes uma cirurgia ortognática para trazer a região maxilar para frente. E lembra que eu falei, né? Muitas vezes essa criança pequenininha tem um nariz não condizente com a etnia dela. A gente sabe que, por questão de etnia, geralmente o nariz das pessoas da raça negra tem um nariz mais largo, tem um nariz um pouco menos projetado, que é o nariz que fica com uma criança que tem geralmente uma fenda. Então, se às vezes é que a criança é caucasiana, os pais têm um nariz muito projetado, tem aquele narigão de gringo. Então, é conveniente, às vezes, essa criança, quando tiver com 15, 16, 17 anos, fazer uma rinoplastia estética. Tá? Isso também entra no algoritmo de tratamento. Em relação à fenda labial bilateral, lábio palatal bilateral, a gente vai falar um pouquinho bem menos do que a lábio palatal unilateral, porque era nosso foco principal. É importante a gente saber, então, alguns detalhes. Primeiro detalhe, que nós já sabemos, é que aqui no prolábio e na pré-maxila, nós não temos músculo. Essa região aqui é uma região rudimentar, sem lábio músculo. A formação dessa fissura é diferente daquela outra. Aquela outra era uma fissura mal formada pelas proeminências nasais e né, uma malformação, né, de todas aquelas proeminências. Então entrava frontonasal e maxilar. Essa aqui é uma fenda formada pelo defeito da proeminência frontonasal. O que é interessante a gente documentar é que
as fendas labiais bilaterais, elas nem sempre têm a mesma manifestação. Às vezes, quando a gente pensa assim, é uma fenda bilateral, a gente pensa aquela criancinha que nem a gente viu uma foto nos slides anteriores, aquela criança com a fenda dos dois lados assim iguais. Não é sempre assim, tá? Em 50% dos casos, nós temos sim uma fenda bilateral que ela é simétrica, ela é igual dos dois lados. Mas nos outros 50%, assimétrica, como essas que a gente colocou aqui. Ela é completa de um lado ou incompleta, e do outro lado ela tem uma forma menor. Ela pode ser essa aqui, que é a que a gente chama de forma menor, né, que é uma forma mais atenuada. Ela pode ter uma microforma, que é só um entalhe no arco do cupido, ou ela pode ter ainda a mini microforma, que é um leve entalhe que quase passa desapercebido no filtro, né? E isso, logicamente, vai impactar no tratamento, porque quanto menor a forma contralateral, mais fácil vai ser a cirurgia do paciente. Da mesma forma, é o mesmo algoritmo, não tem diferença nenhuma na ordem de tratamento. Igual, a criança nasceu, faz a modelagem nasoalveolar, depois faz provavelmente a sutura de adesão, se for necessário, queiloplastia definitiva com 3 a 6 meses, palatoplastia 9 a 12 meses, se necessário, enxerto nasoalveolar de 7 a 8 anos e rinoplastia estética com 16 anos. Então, do outro lado, na criança que tem uma fenda unilateral, lábio palatal unilateral, lembra que eu disse que a gente utiliza o lado normal, né? A gente se baseia no lado normal para reconstruir o lábio da criança. Numa fenda bilateral, logicamente, nós não temos como se basear num lado, né? A gente tem um defeito nos dois lados. Então, a gente usa uma média dos lábios da criança naquela idade que a gente vai operar, para poder, daí sim, fazer as marcações. Então, se a gente opera uma criança com 7 meses, por exemplo, a gente estuda, uma criança com 7 meses tem tantos centímetros de columela, tem tantos centímetros de crista filtral, tem tantos centímetros de comissura a comissura. Então, a partir daí, a gente faz as marcações dessa cirurgia. O que é interessante, da mesma forma que não existe músculo no prolábio, entre o prolábio e a pré-maxila, o vermelhão dessa região, às vezes a gente acha que é um vermelhão bom, que nem é o vermelhão aqui da região do lábio, mas não, esse é um vermelhão que a gente não vai utilizar para reconstruir o lábio. Ele vai ser usado basicamente para a reconstrução da gengiva do paciente, tá? Ele é um vermelhão doente. Para trazer todo esse lábio até a região central, a gente descola geralmente, né, vai até o osso aqui na região da maxila com esse instrumento aqui, que é um descolador de periósteo, para trazer o lábio neste sentido aqui que está mostrando a figura, né? A gente faz, né, aquele fechamento que eu disse para vocês primeiro da mucosa, que é a parte mais inferior. Aqui, ó, o dobramento do prolábio para formar o sulco gengival da criança. Aqui, o fechamento da cinta muscular do orbicular da boca. E aqui, por último, a aproximação da pele. É muito importante que nessas crianças que não têm o tubérculo aqui do mediano do arco do cupido, é importante que a gente faça esse tubérculo para ficar mais próximo possível de um lábio normal, não fissurado. Aqui uma gravura daquele livro do Mélega mostrando isso exatamente, né? De forma mais rudimentar, como é que seria feita essa cirurgia.
A técnica dessa cirurgia, essa técnica, né, foi descrita por esse cirurgião, que é o Mulick, é a técnica do Mulick. O que é interessante também, pessoal, é que você pode fazer a labioplastia desses pacientes com fenda bilateral num único tempo. Então, você pode corrigir as duas fendas simultaneamente, mas você pode corrigir em tempos diferentes. Você pode, por exemplo, arrumar primeiro o lábio mais difícil no primeiro momento e fazer o lábio contralateral num segundo momento. Muitas vezes a fenda é muito grande, é muito afastada, daí o adequado mesmo é você fazer isso em mais de um tempo cirúrgico. Da mesma forma, a gente não pode menosprezar o nariz, né? Toda a intervenção que a gente faz, a gente já pensa também em já corrigir o narizinho da criança, a gente faz uma incisão aqui que fica bem escondidinha praticamente dentro da narina, para a gente conseguir descolar as cartilagens laterais inferiores aqui, fazer a sutura entre elas para dar mais projeção para esse narizinho, suturar essas cartilagens inferiores com as superiores, enfim. Fazemos aqui o que for necessário para dar um pouco mais de projeção ao narizinho dessa criança. Aqui é uma figurinha do livro do Nelligan, de uma criancinha com fenda bilateral, né, que vocês podem ver, né, tem os dois lados. Nessa foi usada a técnica do Mulick, que foi reconstruído as duas fendas ao mesmo tempo, simultaneamente a gente fechou aqui, ficou com um resultado estético bastante agradável. Aqui um outro caso, tá? Achei interessante colocar essa tabelinha, porque da forma que eu disse para vocês, como nas fissuras bilaterais, a gente não tem como se basear no que é normal para aquele ser humano, a gente se baseia na média da população da faixa etária dele. A gente pega o que seria mais próximo do normal para ele e faz as marcações e assim faz a cirurgia, tá? Da mesma forma, então, nessa criancinha a gente faz a rino, lábio, gengiva, periosteoplastia na primeira cirurgia, com 3 a 6 meses, com 9 meses a palatoplastia, 9 a 12 meses a palatoplastia, se precisar, 7, 8 anos, o enxerto de osso, né, no alvéolo, e com 16 anos a rinoplastia estética definitiva. A gente está praticamente encerrando a aula. O que eu acho mais importante de frisar e de falar para vocês, então, é que a gente às vezes menospreza principalmente a questão da embriologia, mas é muito importante para entender o mecanismo da fenda, da fissura lábio-palatal. E falar que, assim, a gente às vezes também tem um preconceito de que toda criança que tem uma fenda ou uma malformação craniofacial é uma criança especial. Ela é, sim, especial porque ela é um ser humano, mas ela provavelmente não tem nenhuma outra malformação, tá? Vocês viram que apenas 29% das crianças com fenda lábio-palatal, tá? Isso é um número grande, mas muitas vezes a gente julga que 100% tem. Apenas 29% tem alguma outra malformação congênita. Então, a grande maioria não tem nenhuma outra malformação. Então, serão indivíduos absolutamente capazes de desenvolver qualquer atividade dentro de uma sociedade ativa. Acho que essa é a mensagem mais importante, tá? E essa criança ela tem que ser tratada da mesma forma que as outras. Então, a criança ela vai poder mamar, ela vai poder fazer tudo igual às outras crianças, vai poder se alimentar normalmente, sem nenhum problema, tá? Vai ter as peculiaridades no pós-operatório, né? A gente pode discutir sobre isso, mas é basicamente isso, tá? A gente tem várias personalidades pessoas que são celebridades.
que eram fissurados e que para justificar que são indivíduos igualmente capazes, tá? Aqui está a figurinha da nossa equipe, tá? Do ano passado, porque em função da pandemia a gente não pôde tirar ainda a foto oficial deste ano, então está faltando alguns membros da equipe aqui, tá? Então eu agradeço pelo convite, pela aula, tá? A gente está à disposição sempre que vocês quiserem, tá? De contribuir um pouquinho com a liga, e sempre que vocês quiserem participar das nossas atividades práticas também estão todos convidados, tá bom? Muito obrigado. Então, muitíssimo obrigado pela aula, doutor. Essa excelente aula que acabou de proporcionar a todos aqui presentes. E agora a gente vai abrir um espaço para as perguntas que acabaram surgindo durante a apresentação. Uma foi do Guilherme, que seria a população afro-americana ou a população negra em geral a menos afetada pela fenda lábio-palatal? Pois é, isso daí são estatísticas geralmente americanas, né? São estatísticas lá dos Estados Unidos. Então, eles colocam a população afro-americana, geralmente porque isso é feito basicamente com o estudo da população lá dos Estados Unidos mesmo, né? Então, geralmente são a população negra e muitas vezes eles têm origem de fato africana, mas é mais a população negra mesmo, pelo que a gente vê mais nos estudos. Certo. Outra pergunta é do João. A rinolabiogengivoperiostetoplastia não é realizada no paciente com fissura bilateral? Sim, tá? É um procedimento bem longo, é um procedimento que, como eu disse, é um procedimento que dura em torno de 4 a 5 horas, se a gente for avaliar num indivíduo que tem uma fenda unilateral. Então, já é uma cirurgia que demora pra caramba quando você faz em um lado só. Então, se você vai fazer em 2 lados, demora mais ainda, mas é completamente factível. Saiu um estudo esse ano, inclusive, na Plastic, que é a principal revista de cirurgia plástica do mundo, assim, que trata justamente do impacto psicológico que a gente causa numa criança de reintervi-la várias vezes. Então, quanto menos a gente intervém nessas crianças, melhor para elas. Claro que às vezes a gente não consegue fazer tudo em um procedimento só, mas se a gente conseguir, se não for uma fenda muito ampla, a gente conseguir fazer tudo numa cirurgia só, melhor. Porque assim, vamos supor, né, que a gente não consiga fazer a gengivoperiostoplastia, não consiga botar o ossinho ali na fenda alveolar nessa primeira cirurgia. Essa criança vai ter que, com 7 ou 8 anos, fazer uma cirurgia sob anestesia geral, entendeu? Ela vai ter que ir para o bloco cirúrgico, ser anestesiada, vai ter que tirar um ossinho ali da crista ilíaca, vai ficar com dor. Então, é um trauma a mais que ela vai ter. Então, se a gente conseguir fazer isso nesse primeiro momento, é muito melhor para a criança, entendeu? Certo. Outra pergunta da Milene é se existe alguma complicação importante que pode ocorrer ao fazer enxertia nesses pacientes. Com certeza, assim, as complicações elas podem existir em qualquer um dos procedimentos, tá? Desde o mais simples até o mais grave, a gente sabe que, né, o mais complexo, melhor dizendo. Então, assim, a gente sabe que existe potencial para complicar de todas as formas, tá? Quando você tira o osso ali da região da crista ilíaca, né, do ilíaco, geralmente não tem nenhuma deformação naquela região, mas pode ser que tenha, pode ser que venha a ter alguma deformidade, dor crônica, como você mexe na região da cavidade oral, uma região infectada, pode infectar o enxerto ele pode ser reabsorvido e dessa forma ele pode não funcionar, ter que ser feito de novo. Enfim, essas são as complicações. Essa é a complicação mais frequente. Certo. A última pergunta agora, da Giovana, seria qual é a melhor idade para realizar a periosteoplastia? Qual a melhor idade para? Realizar a rinolabiogengivoperiostoplastia. A melhor idade para realizar é entre 3 e 6 meses de vida. É o período que a gente prefere operar essas crianças, porque a gente já tem um cronograma bem estabelecido desde que a criança nasceu. Então, quanto mais cedo a gente opera, mais
maior vai ser o gap que a gente vai ter entre a gengivoperiostoplastia, né, a rinolabiogengivoperiostoplastia, e a palatoplastia, que vai ser entre 9 meses e 12 meses, né? Porque a gente sabe por que a gente tem que realizar a palatoplastia, né? Isso acabou que não foi foco da aula, mas por que a gente realiza geralmente com 1 ano? Porque a gente tem que realizar antes da criança começar a falar, porque o objetivo de fazer uma palatoplastia é justamente permitir, a grosso modo falando, né, o objetivo da palatoplastia é impedir que a criança tenha alguma incapacidade de dicção, melhorar a fala da criança, né? Então a gente vai fazer essa cirurgia antes da criança começar a falar. Então, quanto antes a gente faz, né, tem que ser depois dos 3 meses, porque se você tenta fazer antes, a criança é muito pequena, então dificulta a cirurgia. Então, é entre 3 e 6 meses de vida que a gente faz esse procedimento aí, com esse nome todo. Uhum. Surgiu mais uma perguntinha aqui da Ellen. Seria como se dá o tratamento de pós-operatório desses pacientes? Então, assim, ó, o mais interessante, o mais importante para a gente frisar para a mãe, tá? Isso a gente fala quando os pais vêm na primeira consulta, a gente fala, terminou a cirurgia, quando a gente vai lá falar que a criança está bem, a gente também fala isso. E no dia seguinte, quando a gente vai dar alta, a gente fala de novo. Então, o mais importante, essa criança ela não pode sugar. Então, se a criança mama no peito, não vai mamar no peito. Se ela mama na mamadeira, não vai mamar na mamadeira. Se ela chupa a chupeta, não vai chupar a chupeta. Tá? Porque, assim, como a gente fechou ali a cinta muscular do orbicular, se a criança faz esse movimento com a boca, ela vai gerar deiscência, né? Vai abrir os pontos. Então, é o que a gente não quer de forma alguma. Então, a criança não vai poder fazer nada disso. Ela vai, tudo que ela comer, que ela ingerir, vai ter que ser através de copo, vai ter que ser através de colher, tá? Logicamente, se ela não vai poder mexer o lábio para mamar, ela não vai, ou para chupar chupeta, ela não vai poder mastigar também. Então, se for uma criancinha maior, né, principalmente, isso é muito comum quando a gente pega crianças, né, que foram negligenciadas no sentido de demorar a chegar para fazer cirurgia, às vezes, né, tem um histórico de vida mais conturbado e chega na fase adulta. A última cirurgia que a gente fez foi numa paciente de 25 anos. Então, assim, para vocês verem como é que isso é heterogêneo, né? Então, não pode mastigar, tá? Tem que ser líquido no copo, na colher, isso até 2, 3 semanas depois da cirurgia, tá? Como a criancinha, ela coloca muitas mãos na boca, a gente faz umas talinhas que a gente coloca até o cotovelo, então a criança ela não consegue dobrar o antebraço, então ela não consegue levar a mãozinha ao rosto para poder mexer ali na área da cirurgia, né? Tem que limpar muito bem, os pais têm que ter essa consciência de ter essa higiene adequada com a criança. E tem outras particularidades, assim, de alguns alimentos que a gente pede para evitar, porque, né, a gente usa um fio, que é um fio que se a criança usa produtos derivados da lactose, tipo leite com lactose, o fio acaba soltando, então tem que ficar esse período também sem produtos derivados da lactose, então é um pouco chato o pós-operatório, assim, tá? Certo. Agora acho que não tem mais nenhuma pergunta. Então eu só queria agradecer mais uma vez, doutor, por estar presente aqui com a gente e ter proporcionado essa ótima aula. Além de agradecer em nome da Liga a presença de todos os participantes que participaram hoje. Desejar uma ótima noite. Muito obrigado. Tá joia, obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.